E eu queria entender por que os nomes de Hugo Motta e Davi Alcolumbre entraram nisso. Devido a algum projeto, algum andamento ali dentro do Congresso Nacional? Qual seria a avaliação de propostas que deveriam, na avaliação de vocês, ter andamento? As propostas que já deveriam ter andamento, independente dessa situação que acontece hoje com os Estados Unidos, é a anistia ampla, geral e restrita, por exemplo, em que há ameaças do Alexandre de Moraes ao Congresso Nacional de que, se aprovar a anistia com esse texto que favoreça o Bolsonaro, eles vão declarar inconstitucional no dia seguinte. O marco legal, o marco civil da internet, que um artigo 19 dessa lei foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e, obviamente, é mais uma forma de você cercar e fazer um controle do que é discutido ou não na internet, nas redes sociais, o que, do nosso ponto de vista, é inconstitucional. Diversas questões que eles interferem em decisões do Congresso, como foi o Congresso derrubar o aumento de imposto do IOF, que o Lula criou, mais um imposto, mais um avanço no bolso do trabalhador brasileiro. E numa canetada sozinho, o Alexandre de Moraes revogou uma decisão de todo um Congresso. Então tem projetos também tramitando no Congresso que vão poder acabar com essa questão de uma decisão monocrática, de um juiz sozinho, simplesmente derrubar uma lei que foi aprovada por um Congresso inteiro. Tem a questão do foro por prerrogativas, que hoje fica no Supremo, mas que já há um entendimento hoje que ele pode ser deslocado para uma instância inferior, primeira instância ou tribunais de segunda instância. Então, uma série de medidas que hoje o Congresso fica imobilizado por essa ameaça que acontece por parte, em especial, do Alexandre de Moraes. E ainda falando sobre essa questão de tarifaço, uma comitiva está embarcando, na verdade começou hoje o embarque dos senadores a Washington. E por que o senhor não foi? Olha, eu acho que alguns ali podem até estar bem intencionados, querem fazer gestos para algum segmento que eles representam, isso é legítimo, mas eu não vejo nenhum sentido nessa comitiva, ainda mais porque as portas da Casa Branca, as portas de negociação do governo Trump estão fechadas muito por culpa do Lula, por todas as agressões que ele promove contra os Estados Unidos, por tudo que ele fala de errado com relação ao próprio presidente Trump. Ele não está parecendo que não é mais um presidente de uma nação do tamanho da importância do Brasil, está parecendo um bêbado falando para as câmeras como se estivesse discutindo ali quem é que tem mais força, quem é que manda. Então essa irresponsabilidade do Lula que mantém as portas da Casa Branca fechada, e hoje quem está lá nos Estados Unidos fazendo, pelo menos tendo acesso e levando o nosso ponto de vista ao presidente Trump, é o Eduardo Bolsonaro. Então essa comitiva, eu acho que dificilmente trará algum resultado prático para cá, até porque o Congresso lá nos Estados Unidos também está de recesso, está fechado, não tem senadores e deputados lá em Washington, porque é para onde eles estão indo. E o governo Lula só confessa publicamente a sua incompetência ao querer usar como desculpa o fato do trabalho que o Eduardo Bolsonaro faz lá para não ter acesso ao governo Trump. Então, isso só demonstra que o Lula se aproxima cada vez mais de ditaduras como o Irã, que o presidente Lula ele é convidado para a posse do ditador do Irã. Mas na hora de ser recebido pelo presidente da maior democracia do mundo, as portas estão fechadas. Então isso diz muito sobre essa trágica estratégia e posicionamento do Brasil na sua política internacional. E em relação a essas medidas de Trump, qual, na avaliação de vocês, é o papel do seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro? O papel dele é levar as informações, levar o nosso ponto de vista, que chegam para ele. Mais uma vez, o Eduardo Bolsonaro não manipula o Trump. Chega a beira a infantilidade achar que o deputado pode simplesmente virar para o presidente Trump e falar o que ele tem que fazer ou não. Isso aí qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que não acontece. Então o papel dele é levar a informação real, levar o nosso ponto de vista para que o Trump forme os seus juízos de valor e tome as medidas que ele acha que são cabíveis em defesa dos interesses dos Estados Unidos ou dos cidadãos americanos, das empresas americanas, e também levando em consideração a geopolítica hoje que existe do Brasil com o Lula se alinhando muito mais com a China, com ditaduras, do que promover e dar continuidade à boa relação que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos. Então essa culpa é do Lula. E na avaliação também do senhor, o seu irmão não deve retornar ao Brasil mesmo? Olha, a gente tem que ser realista na prática. Olha como é que estão as coisas aqui no Brasil. Parlamentares têm medo de subir na tribuna da Câmara ou do Senado e fazer um discurso porque tem que medir as palavras para não se tornarem alvos também do Alexandre de Moraes. Então a gente não tem mais democracia plena no Brasil e todo mundo sabe que como o Alexandre de Moraes ele usa a caneta dele para promover vingança,
ele deve estar com uma certa raiva do Eduardo. Se o Eduardo volta para cá, no mesmo dia ele nem sai do aeroporto e vai para casa, ele vai direto para o cárcere, porque esse é o modus operandi do Alexandre de Moraes. E é esse tipo de situação em que um país ele não pode ser governado por um juiz, né, que não teve votos para tomar decisões que ele tem tomado. Ele quer interferir no processo eleitoral, ele quer deixar o Bolsonaro fora das urnas em 2026, ele quer afrontar e dificultar a vida de qualquer potencial candidato ao Senado que nós vamos ter por todo o Brasil, porque ele tem medo de um cenário em 2027 em que a maioria seja a favor do impeachment dele. Então não adianta que ele não vai conseguir controlar um país com a sua caneta, e em função do que ele está fazendo, o Brasil está cada vez mais isolado e a democracia cada vez mais ameaçada. Na sua avaliação, existe uma saída para esse tarifaço a partir de 1º de agosto, e qual seria? Não, a saída está simples, a gente voltar à normalidade aqui no Brasil. Vamos fazer anistia ampla, geral e restrita, vamos rever na nossa legislação, na Constituição Federal, a questão da liberdade de expressão e liberdade de imprensa, vamos preservar isso que é sagrado numa democracia, e vamos fazer uma eleição com Jair Bolsonaro nas urnas em 2026, porque o PT está tão apavorado com o tamanho e a força do Bolsonaro que quer tirar ele no tapetão, na caneta, porque sabe que no voto não vai dar para eles. Então a saída seria, em especial, também essa questão das urnas? Não digo das urnas nesse momento, eu digo de o presidente Bolsonaro poder disputar a eleição. Porque eles claramente tornaram o Bolsonaro inelegível em decisões completamente manipuladas, em processos que foram fabricados ali, com interpretações completamente distorcidas da legislação, para tirar ele do jogo político. Então isso não é justo. E eu acho que o Trump olha para cá e não quer esperar que a gente chegue no nível de virar uma Venezuela, onde toda a oposição ao governo do Maduro ou estão inelegíveis, ou estão presos, ou foram assassinados. É assim que se fez lá. Então eu imagino que a gente não tem que esperar chegar nesse ponto aqui no Brasil também, e muita gente acha que isso nunca vai acontecer com o Brasil. Uma pergunta lá para os venezuelanos, se eles esperavam que algum dia a Venezuela ia estar desse jeito, se eles tivessem a oportunidade de voltar no tempo e lutar pela liberdade, lutar pelo seu país, se eles não voltariam no tempo para fazer isso, para evitar que tivessem que deixar o país que amam, para que tivessem que evitar de sair de suas casas e fugir aqui para o Brasil por causa da fome, por causa da opressão que existe naquele país. Então essas coisas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas o Brasil está claramente nos mesmos passos da Venezuela, e a gente tem que lutar enquanto há tempo, enquanto a gente ainda tem força para lutar pelo nosso Brasil. Não, isso não gerou, porque mais uma vez não é uma coisa que está no nosso controle. E ninguém está feliz com essa tarifa de 50%, e a gente não tem controle se ela vai passar para 110%, 150%, 200% em função dessa não atuação do governo Lula, dessa incapacidade dele de conseguir sentar para negociar. Então a sugestão que eu dou aos empresários é que se sintam aí afetados por isso também, que busquem, por intermédio dos relacionamentos que vocês têm, integrantes do Supremo, próprio presidente da República, lideranças no Congresso Nacional, porque dessa forma que a gente vai conseguir ter autorização, olha como nós não estamos numa democracia, né? Ter autorização do Alexandre de Moraes para que o Congresso volte a funcionar e cumprir com as suas obrigações constitucionais, aprovando essas matérias que eu falei aqui agora. Para a gente já se encaminhando para o final, senador, voltando um pouco à questão das matérias que na avaliação de vocês precisam passar no Senado. Quero entender se na sua avaliação há chances reais de sanção aos presidentes da Câmara e do Senado, e quais matérias na avaliação de vocês deveriam avançar ainda neste ano, né, em 2025, antes das eleições do ano que vem. Olha, mais uma vez, a gente não tem controle sobre, né, quem é que está ali na linha de medidas que o presidente Trump possa tomar. E eu estou defendendo que a solução não está lá fora, nos Estados Unidos, a solução está aqui no Brasil. Então eu vou fazer o meu trabalho, a minha articulação, para que tanto o presidente Davi Alcolumbre quanto o presidente Hugo Mota tenham ali a autonomia resgatada para botar esses projetos em votação no plenário, o plenário é soberano, o plenário decida de uma maneira que não haja mais essas ameaças que existem de declarar as coisas que nós aprovamos inconstitucionais por alguma conveniência que a gente sabe que não tem amparo nenhum na lei, que não tem amparo nenhum na Constituição. Senador Flávio Bolsonaro, o SBT agradece muito a sua entrevista aqui.